Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula vamos conversar acerca da retenção tributária na fonte. O termo retenção na fonte refere-se ao desconto de tributos sobre um serviço prestado e visa a facilitar o controle do governo sobre o pagamento desses impostos, combatendo a sonegação. Reter na fonte significa descontar determinado valor de um pagamento a ser realizado. O valor descontado deve ser posteriormente recolhido ao seu titular, através de guia apropriada. A retenção pode ocorrer tanto em serviços prestados por pessoas físicas, ou seja, um funcionário pode ter valores de tributos descontados de seu salário bruto, ou em serviços prestados por pessoas jurídicas, que terão que descontar os valores ao emitirem a nota fiscal. Como já estudamos, na relação tributária, os entes tributantes ocupam o polo ativo como credoras e no polo passivo, por sua vez, está o contribuinte. De forma geral, temos que o contribuinte, nos termos do artigo 121, inciso 1 do CTN, é aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. Isto é quem de fato criou a obrigação tributária. Por outro lado, o responsável tributário não possui relação direta e pessoal com o fato gerador, mas por força de lei é obrigado ao recolhimento do tributo devido pelo contribuinte. Desse modo, o termo responsável ou sujeito passivo indireto designa a pessoa que, não revestindo a condição de contribuinte, tem a obrigação de recolher tributos decorrentes de expressa disposição legal. Conforme o regramento, a responsabilidade tributária pode ocorrer por transferência e por substituição. Diz-se por transferência a responsabilidade quando o terceiro, que não é o contribuinte, é trazido ao polo passivo da relação tributária por conta de um fato ocorrido depois do nascimento dessa relação. O fato gerador da obrigação tributária ocorre, surge a obrigação e o responsável ainda não está em seu polo passivo. Depois, em razão de ocorrência de outro fato, gerador da responsabilidade, o terceiro é trazido ao polo passivo da relação. É o que se dá, por exemplo, nos casos de responsabilidade por sucessão. Já a responsabilidade por substituição se dá quando a obrigação tributária nasce originalmente já com o responsável tributário em seu polo passivo, mantendo-se também nele ou não o contribuinte. Seja qual for a modalidade ou a espécie de responsabilidade, é necessário que exista um vínculo indireto entre o responsável e a situação que configura o fato gerador. Vale frisar que somente pode ser responsável tributário aquele que possui meios de extrair esses recursos do próprio contribuinte ou pode exigir que este cumpra a obrigação. O Instituto opera somente em favor da fiscalização com a finalidade de facilitar ou tornar viável a tributação. Esclarecidos esses pontos, devemos destacar que a retenção na fonte ocorre principalmente em casos de substituição tributária. Assim, a substituição tributária normalmente se faz mediante retenção, o que pressupõe a disponibilidade pelo substituto dos valores de titularidade do contribuinte. Vamos encerrar nossa aula apresentando um modelo básico de retenção tributária na fonte. A retenção representa a transferência da responsabilidade sobre o desconto e recolhimento do tributo do prestador do serviço para a fonte pagadora, ou seja, o tomador do serviço. Ao tomar o serviço ou adquirir a mercadoria, o tomador ou o adquirente deva pagar o valor acertado com o prestador ou fornecedor. No entanto, havendo o dever de reter o tributo na fonte, parte desse valor que seria pago ao prestador ou fornecedor é encaminhado diretamente aos cofres públicos, o que é feito por uma guia de recolhimento. É importante notar que cada tributo será recolhido em um momento próprio do processo. Enquanto o imposto de renda é descontado no pagamento, o INSS é recolhido na emissão da nota fiscal. Na ocorrência de retenção na fonte, o valor retido no momento da emissão da nota fiscal será deduzido do valor bruto. Depois que os tributos forem descontados, o valor líquido é o que será recebido pelo prestador de serviço. Tenha em mente que o estudo que você acha cansativo hoje trará resultados e recompensas no amanhã. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.